Olá, galera, tudo bem? O meu nome é Tabata e eu sou psicoterapeuta aqui na Austrália. E hoje eu vim aqui contar pra vocês como que é a experiência de trabalhar em Child Safety aqui, o famoso Conselho Tutelar Australiano. Então, vem comigo. Como você foi parar trabalhando no Child Safety aqui na Austrália? Bom, eu estava fazendo uma sequência de trabalhos, assim, e desde o centro de atenção, aí eu acabei indo pra corte australiana, e depois eu acabei me movimentando e indo pro Conselho Tutelar. Eu não tinha exatamente alguma estratégia naquela época em relação a isso, também não imaginava aonde eu ia trabalhar, eu só sabia que eu queria experienciar algumas áreas diferentes, e querendo ou não, quando você trabalha dentro do centro de detenção e dentro da corte, te gera alguma curiosidade em você ir pro Conselho Tutelar também, porque eu lidava com muitos jovens, com muitos adolescentes, e eu tinha talvez uma curiosidade em entender um pouco mais do como era a experiência, assim, dentro da casa, dentro daquele núcleo familiar. Qual era exatamente a sua posição lá dentro? Bom, inicialmente falando, eu apliquei para uma vaga de Child Safety Officer. Aqui na Austrália é uma vaga razoavelmente comum, é uma vaga em demanda também. Então, foi a vaga que eu iniciei em Child Safety. Na realidade, quando você está dentro de Child Safety, depois de um tempo também ganhando experiência, você também consegue aplicar para várias outras vagas, desde liderança, para vagas de team leader, até vagas mais specialized, né? Tipo, vamos supor que você acabou pegando vários casos em relação à violência doméstica, você tem um interesse muito grande em violência doméstica. Depois de um tempo, como Child Safety Officer, você consegue ir para outras áreas dentro daquele departamento. É um departamento muito grande, então também te traz essas diferentes posições que você consegue fazer depois de um tempo estando lá. É muito comum que as pessoas comecem lá como Child Safety Officer. Quais qualificações você precisa para entrar nessa área? Bom, existem vários tipos assim de degrees, de bacharelados que você consegue entrar dentro de Child Safety, mas o mais comum é psicologia, social work, human resources. Já vi também o pessoal de criminologia e de counseling. Não é sempre que eles aceitam degrees de criminologia e de counseling, porém existem algumas exceções quando tá tendo falta de trabalhadores nessa área. Muitas vezes eles ficam mais abertos a outros bacharelados, mas no geral o social work, psicologia são grandes portas de entrada para Child Safety. Você definitivamente precisa de um bacharelado para essa posição. Não é uma posição que eles contratam sem um bacharelado. E quanto ganha um Child Safety Officer aqui na Austrália? Hoje o salário inicial gira entre 100 e 110 mil dólares ao ano. Porém, quanto mais experiência você ganha, você consegue subir também nesse piso salarial. Então, por exemplo, quando você entra, se eu não me engano, você começa no PO1, aí depois de um ano você sobe para PO2, que faz com que o seu salário aumente, aí depois você vai para PO3, que faz com que o seu salário aumente ainda mais. Você também consegue aplicar para PO3, que é Senior Child Safety Officer, que, de novo, mais uma vez, o seu salário aumenta ainda mais. E também dentro do departamento existem muitas outras posições que depois que você entra como Child Safety Officer e você tem um interesse tanto em liderança, numa vaga de team leader, quanto numa vaga mais especializada, tipo você vira um especialista em violência doméstica. Essas vagas também variam muito o salário e muitas vezes você consegue fazer muito mais dinheiro do que 110 mil dólares ao ano. Então vamos lá pro Juicy Stuff. O que um Child Safety Officer realmente faz no dia a dia? Isso vai depender muito em que time você está. Então, para começar, talvez eu vou trazer um pouco de como funciona o sistema. Basicamente assim, cada região, por exemplo, eu comecei a trabalhar em Child Safety em Brisbane. Brisbane é uma cidade grande, então cada região tem um escritório de Child Safety que cobre tantos bairros, vamos dizer assim, cobre uma região específica de Brisbane, e isso é a mesma coisa para qualquer lugar na Austrália. Então, quando alguém tem alguma denúncia de qualquer coisa em relação à criança, essa denúncia, geralmente pelo telefone, se eu não me engano também, pode também fazer uma denúncia online, não tenho muita certeza, mas tem alguma coisa assim. E quando essa denúncia vai para o telefone, a pessoa que atende aquele telefone vai fazer tipo um screening, né? Vai fazer várias perguntas e tal, e aquilo vai ficar recorded no sistema deles. E eles pegam a informação da criança, onde mora, quem são os pais, etc., nessa denúncia. E aí, esse office de Child Safety que faz o intake, eles vão filtrar aquelas denúncias, e as denúncias que são relevantes o suficiente para serem investigadas, não são todas as denúncias que são investigadas. Na realidade, muitas denúncias, às vezes ocorre que alguma família já recebeu mais que uma denúncia, e aí quando aquela família está recebendo várias denúncias e de fontes diferentes, muitas vezes aquilo meio que se escala, sabe? E existe também um fator em que faz com que algumas denúncias sejam investigadas na hora. Por exemplo, casos de abuso sexual e tal, enfim. Tem um processo todo que eles fazem um screening de quais as denúncias irão ser investigadas. E a partir desse momento,
onde eles decidem os casos que tecnicamente vão ser investigados, eles mandam esses trabalhos para cada office que está relacionado com a região de onde aquele caso precisa ser investigado, se faz sentido. Então, quando a denúncia chega pro escritório, pro office em que você trabalha, dentro daquele office existe times diferentes. Então, você tem um time da investigação e você tem um time também da ongoing intervention. Mas e aí? Como esse processo de investigação acontece? É mais ou menos assim. Depois que essa denúncia chegou naquela região, no office que você trabalha naquela região, e se você está no time de investigação, você vai ter uma conversa com a sua team leader vai fazer alocação daqueles casos, dependendo ou de availability, de quem está disponível para começar aquela investigação. Às vezes também tem um skill match, né, de tipo assim, talvez tal pessoa vai ser mais ideal para investigar tal caso e etc. E aí, a Child Safety Officer, ela recebe aquele caso, tecnicamente falando, e você vai fazer uma análise daquele caso. Desde você vai basicamente ler aquela denúncia, ver quais são os concerns, né, as coisas que eles estão preocupados sobre aquela criança, você vai entender melhor o contexto em que aquela criança e aquela família se situa, e aí depois que você vai meio que fazendo esse processo de análise dessa denúncia, você também vai começar a colher informação sobre aquela família. Na Austrália, eles têm tipo um formulário, né, uma Form 159, que você consegue pedir informação daquela pessoa. Então, por exemplo, se eu tô falando de uma criança, sei lá, que já tá na escola e tal, então eu vou pedir informação daquela criança pra escola, eu vou dar esse formulário para outros departamentos assim do governo, desde hospitais, desde polícia, ambulância. Se eu sei que existem outros profissionais envolvidos com aquela criança, com aquela família, por exemplo, algum psicólogo, algum médico, eu também posso tentar coletar informação dessas pessoas também que estão envolvidas com aquela família. E aí eu vou passar por esse processo, né, de coletar informação e tal, e também de marcar uma reunião com aquela família, né, marcar um meeting com aquela família, em que os pais vão ser investigados e entrevistados em relação àquela denúncia, assim como as crianças também. Obviamente, dependendo da idade da criança, se a gente tá falando de um bebê não vai ser entrevistado, mas, assim, no geral, toda vez que é possível entrevistar uma criança, a gente também vai passar por esse processo de fazer a entrevista com a criança também, e aí você começa meio que analisando aquele caso, buscando informações que você precisa, para você tomar uma decisão em relação àquela denúncia. E quando eu digo decisão, você também está indo dentro daquela casa analisar alguns fatores, sabe? E esses fatores são parental capacity, que é capacidade parental, e também a disposição parental. Então, esse é um dos seus assessments que você precisa fazer dentro daquele processo investigativo. Então, por exemplo, eu preciso investigar se a criança também sofreu algum tipo de dano, tanto físico, quanto psicológico, quanto emocional, quanto sexual, ou se aquela criança também está em um risco inaceitável futuro de sofrer algum dano, de novo, tanto físico, quanto emocional, quanto psicológico. Então, esse é um dos primeiros assessments. Houve algum dano à criança? Existe um risco inaceitável futuro que aquela criança vai sofrer algum dano de novo? Existem fatores protetivos que gerenciam esse risco, e você também está acessando tanto a capacidade parental quanto a disposição parental. Então, por exemplo, muitos pais que estão envolvidos com child safety, eles têm disposição, né? Eles querem fazer aquilo, eles querem melhorar a situação, mas às vezes eles não têm a capacidade disso, e a capacidade disso muitas vezes está relacionada a alguns outros fatores, tipo violência doméstica. Às vezes a mãe ela age protetivamente em relação às crianças, mas ela está em uma situação de violência doméstica severa em que ela não consegue agir de forma protetiva, então isso faz com que a capacidade parental dela muitas vezes seja afetada por causa desses fatos. E também existem outros fatos como, por exemplo, uso de drogas. Então o pai e a mãe têm a disposição parental, eles querem melhorar a situação, mas existe um uso de droga que impacta a capacidade parental daqueles pais. E também pode ser alguma disability, né? Sei lá, se a pessoa tem um cognitive impairment, tem alguma deficiência mental, vamos dizer assim. Então, e você tem um bebê recém-nascido, por mais que você queira, você tenha disposição, a sua capacidade cognitiva não está lá, então a gente também tem que acessar isso. A criança sofreu algum dano, existe um risco inaceitável futuro que a criança possa sofrer algum dano de novo, e existe capacidade parental, tanto da mãe quanto do pai, e disposição parental. Então, esse é mais ou menos o processo investigativo. A partir desse processo investigativo, a pessoa que está fazendo a investigação, ela vai chegar em alguma conclusão. E essa conclusão também não vem só dela.
como Child Safety Officer, você está fazendo ali o processo investigativo, ou você está em um outro time que é Ongoing Intervention, e você está lidando com a família one-on-one. O seu assessment é o assessment tecnicamente mais importante, porque você informa o assessment de outras pessoas, porém, decisões nunca são feitas apenas com você. Para você fazer qualquer decisão, você tem que se consultar geralmente com o seu team leader, você tem que fazer tipo um practice panel. Esse practice panel dentro do departamento envolve várias pessoas, sabe? Então você tem a Child Safety Officer que está lidando com aquele caso, você geralmente tem um team leader que é a sua team leader ou o seu team leader, você tem um team leader de um outro time, você tem um senior practitioner e você às vezes tem o gerente, o manager também daquele office, que todos sentam na mesa e você começa a conversar sobre o caso, quais são os fatores protetivos, quais são os riscos, o que cada pessoa está fazendo, o que pode ser explorado dentro daquele processo, né, com a família, por exemplo, ok, existe um risco muito grande, porém existem outros familiares que podem entrar em cena e gerenciar aquele risco. Então, existe um processo todo em que você precisa fazer uma análise daquele caso para ver o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito, antes de qualquer decisão, tecnicamente, seja tomada ali dentro do departamento de Child Safety. Então, tecnicamente falando, depois que você passa por esse processo investigativo, você faz as consultorias que você precisa fazer, você meio que tem um assessment sobre aquela investigação. E aquele assessment vai dizer se o departamento vai continuar trabalhando com aquela família, ou se o departamento acha que existem fatores protetivos o suficientes, ou que existe algum certo risco ali, porém, os serviços, a comunidade, que não são tão intrusivos, eles podem entrar em cena e fazer o gerenciamento daquele risco, o departamento, assim, não precisa estar envolvido. Então, muitos casos acabam que o departamento investiga e tal, mas descobre que existem fatores protetivos, familiares que possam entrar em cena, e também muito daquele risco, ele seja amenizado com um safety planning, né, que é um planejamento de segurança para que aquele risco ele seja amenizado. Isso é um dos outcomes que pode acontecer dentro do departamento. A investigação ocorreu, existem alguns fatores ali que, ok, precisamos nos preocupar com isso e tal, mas o departamento fez um assessment em que ele pode sair de cena, ele não precisa estar envolvido com aquela família. Então, esse é o outcome, vamos dizer assim, mais feliz para qualquer família que está envolvido com Child Safety. Outras coisas também que pode ocorrer é que o seu assessment diz que existem risco dentro daquela casa em que o departamento precisa estar envolvido. E a severidade do order, né, da intervenção, vai depender muito de caso por caso, porém, eu vou dar mais ou menos alguns exemplos aqui. Então, inicialmente falando, a intervenção menos intrusiva que você consegue trabalhar com uma família é um IPA, que é Intervenção com Parental Agreement. E essa intervenção com Parental Agreement é basicamente um contrato em que você faz com a família, em que o departamento vai estar ali providenciando um suporte e gerenciando aquele caso e observando aquele caso por um período de 6 meses a 1 ano. E a gente vai fazer tipo um case plan para que todas as coisas que o departamento está concerned, tá meio que preocupado, isso vire tecnicamente goals, objetivos, em que os pais precisam atingir para que o departamento saia de cena. Quando acontece esses assessments que o resultado é um IPA, a família precisa concordar com isso. E geralmente isso é uma intervenção voluntária. Os pais estão ali voluntariamente falando, e aí a gente vai começar a trabalhar naquele caso. Tecnicamente falando, esses casos são os casos de mais risco que a gente segura dentro do departamento, porque quando ocorreu o processo de investigação, a gente identificou que existe um risco dentro daquela casa. Existem alguns fatores protetivos que estão fazendo com que a gente não pense mais em uma intervenção mais intrusiva, porém, a gente está tomando a decisão de deixar aquela criança dentro daquele ambiente e trabalhar com os pais de uma forma voluntária com a criança dentro do ambiente para que esses objetivos sejam alcançados para que o risco se minimize. Então, depois da investigação, existe um outro time também que é Ongoing Intervention, são as famílias que estão passando por processo de intervenção com o departamento, e aí, depois desse processo investigativo, esse caso vai para uma Child Safety Officer que está no time de Ongoing Intervention. Então, uma das primeiras intervenções que a gente tem é esse IPA que eu acabei de falar para vocês. Existe um segundo também que é muito similar com o IPA, porém é assinado pelo juiz, ou seja, não é tecnicamente, você não está ali por uma questão voluntária, o juiz está falando, olha, você precisa fazer essas coisas que o Departamento de Child Safety está falando para você. Muitas vezes também não é uma intervenção muito intrusiva, porque a criança ainda está dentro da casa, assim como um IPA. Essa intervenção geralmente é tipo uma ponte entre um IPA e uma intervenção um pouco mais intrusiva. Geralmente as famílias que vão para esse PSO,
que é essa outra intervenção que eu tô falando pra vocês, são famílias em que muitas vezes já participaram de um IPA, porém aquela intervenção não teve muito sucesso, ou eles não fizeram o que precisavam ser feito, e a gente precisa de algo um pouco mais intrusivo, e a gente precisa que o juiz assine aquilo, e aquilo seja tecnicamente uma obrigação da família, que ela precisa fazer aquelas coisas. Uma outra coisa que pode ocorrer também é que durante o processo de investigação, a Child Safety Officer, que fez o processo investigativo, assim, em consultoria com as outras pessoas que eu já citei também, tome uma decisão que uma intervenção mais intrusiva precisa ocorrer dentro daquela família. E às vezes isso significa a retirada de uma criança daquela família, daquele ambiente. Quando existe uma retirada de uma criança, isso geralmente é last resort. O departamento ele nunca vai investigar um caso pensando em retirar crianças. Na realidade, se a gente consegue fazer com que isso não precise ocorrer, muitas vezes você vai ver que aquela Child Safety Officer vai tentar ligar para familiares, para qualquer pessoa que pode agir protetivamente para que aquela remoção daquela criança não precise ocorrer. Porém, existem casos e casos que aquela criança vai sim ser retirada, se faz sentido. Quando a criança ela é retirada e ela vai tecnicamente para uma intervenção mais intrusiva, existe um processo todo que precisa ocorrer. Então, por exemplo, sei lá, imagine que tivemos uma investigação de 24 horas de abuso sexual e você vai lá na casa e a situação é realmente feia, não existem valores protetivos e aquela criança está em risco imediato, então você vai retirar aquela criança. Então, assim, quando você decide em fazer a retirada daquela criança de novo, você toma uma decisão com muito mais pessoas, não é só você tomando aquela decisão, e aí você precisa tecnicamente fazer o material todo para a corte e você faz a remoção daquela criança, geralmente em um court order curto, de, se eu não me engano, 3 a 5 dias, algo assim do tipo. E nesses 3 a 5 dias você pode ou fazer com que um outro plano aconteça, outras pessoas da família entrem em cena para que aquela criança consiga voltar. Ou também você vai realmente para uma intervenção mais intrusiva, você vai aplicar para um short term custody. E aquela intervenção mais intrusiva faz com que aquela criança seja retirada da família por um período geralmente de 2 anos. E durante esses 2 anos a criança vai estar ou com algum outro familiar. Quando a gente faz a remoção de uma criança, geralmente a gente sempre tenta fazer com que aquela criança esteja entre família. Então a gente vai ver, existe algum outro familiar que consiga cuidar dessa criança. Porém, aqui na Austrália, para você ser um care de child safety, você tem que passar por vários screenings. Não é simples assim, eu quero ficar com essa criança. Não é assim exatamente. Você precisa passar por um processo todo em que você possa ser uma pessoa autorizada para cuidar daquela criança. Geralmente o departamento, o governo, ele retém a custódia daquela criança. A custódia daquela criança não vai para um outro familiar, fica com o governo. O governo ele consegue fazer decisões do dia a dia daquela criança, com quem aquela criança vai morar, etc. Porém, a guarda da criança em si geralmente costuma ficar com os pais. Porém, o governo tem a custódia daquela criança, então não vai para aquele familiar. E o governo também ele arca com os custos daquela criança. Então isso também é algo legal, se faz sentido. E aí o que acontece? Bom, aquela família pode ir para a corte com o material da Child Safety Officer que fez a investigação e aí o time legal, assim, de Child Safety entra em cena, né? E a evidência geralmente é a sua, da Child Safety Officer, e aquela evidência vai pro time legal que representa a Child Safety na corte, e tecnicamente falando, aquele caso vai pra corte, vai ficar um tempo na corte, mas in the meantime a criança já foi retirada, já está geralmente em um outro local seguro, e aquele caso vai para a corte, o juiz vai decidir o que vai ser daquele caso, se eles vão granted esse short-term custody para o departamento, e se sim, nesses 2 anos, o objetivo do departamento é fazer com que aquela criança retorne para os pais, porém, essa criança só vai retornar para os pais caso aqueles concerns que foram, aquelas preocupações que foram trazidas para os pais sejam trabalhadas. Então, geralmente os pais entram em um case plan com o departamento, vai estar trabalhando com o departamento, e os pais eles precisam atingir aquelas metas assim que são meio que colocadas pelo departamento. Bom, quando a reunificação não acontece, seja ela por qualquer motivo que seja, você, depois de um tempo, depois daqueles 2 anos, você tem que aplicar para um outro court order, e aquele outro court order geralmente pode ser que seja uma long-term
order em que o departamento retém a custódia daquela criança no longo termo, até os 18 anos de idade, se faz sentido. E aí, de novo, mais uma vez, o departamento de Child Safety retém a custódia da criança, faz decisões da criança de onde vai ser o placement da criança, né, se ela vai ficar com algum familiar, se existem problemas nesse placement, o governo tem o poder de tirar aquela criança daquele contexto e colocar em um outro contexto. Então, existem essas complicações todas. Também existem casos em que o processo de investigação ocorreu e desde o processo de investigação o governo já está aplicando para um order long term. Isso geralmente acontece quando não existe um parent willing and able, não quer, enfim. Mas é raro, não é sempre que acontece isso. Uma outra coisa que pode acontecer também é quando você está trabalhando em intervenções com parental agreement, que é aquelas intervenções voluntárias em que o departamento está ali fazendo o gerenciamento daquele caso, vendo como que aquele caso está se desenvolvendo, pode ser que o risco se escale e uma retirada daquela criança precisa acontecer dentro daquela intervenção voluntária, se faz sentido. Então, muitas vezes você pode estar em um contexto trabalhando em um IPA ali, com os pais, voluntariamente falando, e aí o risco começou a ficar pior e pior, e aí faz com que você tenha que tomar uma decisão em fazer a retirada daquela criança. Na realidade, essa questão de ordens é muito mais complexa do que isso, pra te falar a verdade, mas, assim, se eu pudesse resumir de uma forma mais simples, talvez essa seria mais ou menos a forma como... Você já participou de remoção de crianças? Sim, eu já participei, já tive casos em que eu estava trabalhando em um IPA, que é aquela intervenção voluntária, e o risco se escalou e a remoção da criança teve que ocorrer. Geralmente não é algo tão comum, igual talvez as pessoas pensem, porque dependendo da pessoa que você trabalha ali, do time que você trabalha, da cultura que você trabalha, porque isso também é muito dependente do escritório em que você tá. Existem escritórios de child safety em que eles são mais risk averse, então talvez eles façam a remoção por pouca coisa, e existem outros escritórios que conseguem trabalhar melhor com risco. O meu escritório que eu trabalhava, a região que eu trabalhava, na realidade a gente trabalhava bastante com risco, e não só com risco, a gente também tinha um processo em que a gente tentava linkar outros familiares e minimizar aquele risco para aquela família, fazendo com que muitas vezes a remoção não fosse necessária. Porém, sim, já existiu caso em que eu trabalhei que a remoção foi necessária, e são casos, assim, bem difíceis, posso confessar. Mexe bastante com o seu psicológico, mexe muito com o psicológico dos pais, e você tem que lidar desde com essa montanha-russa de emoções suas, da família. Muitas vezes você é visto como um monstro, né, que tá ali removendo aquela criança e tal, e você tem que estar tecnicamente ok com isso. E no topo disso é geralmente bastante estressante, porque o material, quem prepara o material para a corte, para que o juiz assine aquela remoção ou não, é você, é a Child Safety Officer. Então, no meio do seu dia a dia, também você ainda tem que achar tempo para você fazer um affidavit. Muitas vezes esse affidavit é bem gigante, em que você tem que reunir as suas provas, o que você fez, o que a família fez, o que deixou de fazer, para que você consiga mandar esse material para que aquela remoção aconteça. E isso geralmente é super, super estressante por vários motivos. Tanto porque isso é algo assim chocante, né, de você ter que fazer. Geralmente, você também vê aquelas crianças naquela situação, também não é nada legal. E no topo disso é uma missão também, que você precisa fazer um affidavit ali pra corte. E assim, lembrando que Child Safety também, tudo que você faz, você precisa ser muito bem documentado, porque você está gerenciando aquele caso. Caso algo aconteça dentro daquele caso, tipo uma morte, um acidente ou algo do tipo, isso pode cair em cima de você, então todo o seu trabalho tem que estar muito bem documentado. O seu assessment de risco, a sua análise de risco daquele caso tem que estar muito aguçada. Então, por exemplo, quando você vai dentro de uma casa, seja ela quando você está no time de investigação, quando você está no time de ongoing intervention, porque ongoing intervention também é muitas vezes ongoing investigation. Se faz sentido, você precisa estar muito alerta aos sinais de danos, aos sinais de harm. Então, por exemplo, quando você entra dentro de uma casa, de uma família, quando você lidar com a criança, você precisa observar a apresentação da criança, a apresentação dos pais, você precisa olhar para o ambiente, tem comida o suficiente, tem marcas na parede, tem indicadores de violência doméstica, tem indicadores de drug use, de uso de drogas, de negligenciamento. As crianças tomaram banho, ela tem uma apresentação física legal, elas são muito magras, tem marcas no corpo daquelas crianças, qual que é o comportamento do pai e da mãe. Então, são muitas coisas assim que você tem que ficar ligado. E assim, quando você gerencia um caso de child safety, o risco é tecnicamente seu. Mais uma vez, child safety officers não tomam decisões sozinhos, porém, você que tá ali no one-on-one com aquela família, então o seu risk assessment tem que ser muito sharp.
essa é uma profissão em que você não pode ter um blind eye para risco, porque qualquer coisa que venha acontecer, isso pode cair em cima de você. E todo o material que vai para a corte também para esses casos, tanto de remoção ou para qualquer caso que precisa de um court order, você pode ser chamado para a corte a qualquer momento para depor. Então isso também traz um layer, né? Traz uma camada assim de complexidade e risco para você mesmo, sabe? Por exemplo, eu estava trabalhando em um caso em que o caso estava na corte fazia um tempão, e esse caso ficou na corte por anos e anos, e mesmo depois que eu já parei de trabalhar com aquela família, eu ainda assim fui chamada para ir pra corte e tal, enfim. Quais são os temas ou situações mais comuns que vocês viam nas famílias? Bom, basicamente, isso difere muito de caso para caso, mas no geral, temas principais são violência doméstica, uso de drogas, negligenciamento, abuso sexual, excesso de disciplina física, é, entre outros, para te falar a verdade, mas esses são, assim, os temas principais. O que mais te surpreendeu trabalhando nessa área? Eu acho que foi ver um lado, assim, da Austrália que eu não entendia muito, sabe? Trabalhar com famílias, assim, você vê o núcleo familiar, você consegue ver o contexto de colonização muito presente nas famílias australianas, existem valores, assim, também, como brasileira, a gente cresce dentro de casa, né, com valores familiares e tal, e eu acho que a Austrália muitas vezes é um país bastante individualista, e famílias, elas lidam com situações tecnicamente sozinhas, vamos dizer assim, então isso faz com que, isso fez com que eu visse um lado, assim, da Austrália bem pesado, com muito trauma. Querendo ou não, a Austrália foi colonizado por prisioneiros, assim, de guerras, tecnicamente falando. Então você vê que existe um problema muito grande de trauma geracional. Tem esse contexto todo com os aborígenes e tal, e quando você lidar com famílias aborígenes também o seu trabalho é muito diferente, porque existe um contexto cultural muito diferente, então você precisa entender esse contexto cultural também, você precisa entender tudo isso, como que isso impacta. Por exemplo, a Austrália também não é um país que faz muita adoção, por causa da Stolen Generation, né, que quando houve o processo de colonização aqui na Austrália, muitas crianças elas foram retiradas da família, e isso fez com que muitas crianças, tecnicamente australianas, aborígenes e tal, elas tecnicamente cresceram sem os pais, sem nenhuma ligação com a família, com a cultura, e esses são as pessoas que são tecnicamente pais hoje, ou avós, e aí isso faz com que existe muito problema de droga, de desconexão, assim, em geral, como ser humano, então você tem que estar bem ligado nesses contextos também culturais. Existem também muitas outras culturas dentro da Austrália também. Então, por exemplo, existem muitos casos em que talvez eu vou estar trabalhando com uma família árabe, vamos dizer assim. Tecnicamente falando, em algumas culturas, assim, é ok você bater na tua mulher, entendeu? Então você tem que estar ligado também que você precisa estar ligado nessas questões culturais, nessas diferenças culturais, porque muitas vezes você não consegue, sei lá, fazer uma remoção daquela criança de uma família árabe sem primeiro explicar como que a Austrália funciona, como que as leis funcionam aqui e tal. Você tem que dar, tecnicamente, aquela chance, você tem que passar por aquele processo em que você está ensinando aquela família do que é e não é aceitável aqui dentro da Austrália. Então, ou seja, essas nuances, assim, culturais aparecem bastante dentro dessa posição. Qual foi a parte mais difícil emocionalmente? Eu acho que a emoção de criança, sabe? E também você vê famílias que estão indo muito bem, que, sei lá, que deram um 360, assim, pra mudar as circunstâncias, né, delas. E aí, depois de um tempo, você vê as famílias voltando para aquele estado inicial. Isso, às vezes, acaba sendo bem frustrante, meio sério, assim, porque eu acho que depois de um tempo como Child Safety Officer, você acaba, talvez, perdendo aquela inocência, aquela esperança que você tem quando você começa a trabalhar com essas famílias. E você vê que muitas vezes as famílias, elas sempre voltam, assim, com algum envolvimento com o Child Safety. Então, você vê essa reocorrência, né? Essas famílias voltando, assim, acaba sendo algo emocionalmente frustrante, sabe? Que faz com que você talvez perca um pouco de esperança, assim, nas pessoas. Porém, não é sempre. E algumas famílias, assim, conseguem realmente mudar aquela situação e transformar aquela situação e acabam indo muito, muito bem. Então, ver também esse lado mais positivo daquele envolvimento do departamento com as famílias também acaba sendo muito, muito legal. Muitas famílias, elas só precisam de um pouco de suporte, sabe? Então, você providenciar aquilo para aquelas famílias e ver que depois da sua intervenção, elas estão em um estado muito melhor do que elas se encontravam inicialmente, também é algo super, super feliz, assim, de se ver. E assim, cada pessoa que é uma Child Safety Officer, ela tem a liberdade, assim, de trabalhar de uma forma muito diferente, sabe? Cada pessoa tem a sua personalidade, tem o seu background, assim, educacional, seja na psicologia, no social work. Então, a forma como que a gente chega naquelas metas que precisam ser alcançadas são muito diferentes de uma da outra. Não existe uma receita, assim, de bolo. Então, isso faz com que você acabe trazendo muito um lado seu, tanto de personalidade, mas como de trabalho, assim, autêntico, em que você consegue trabalhar com aquelas famílias de uma forma autêntica, bem humana e tal. Então eu gostava bastante dessa parte bem humana, eu trazia um olhar muito humano, muito relational para as famílias,
que eu trabalhava, isso também trazia uma satisfação pessoal bem legal pra mim, até porque tem muitas famílias, assim, que eu adorava, literalmente, eu adorava trabalhar com a maioria, assim, das minhas famílias, era uma ou outra, assim, que geralmente, sei lá, dá algum conflito, ou é bem difícil de trabalhar, geralmente tem alguns diagnósticos envolvidos, tipo, sei lá, o pai pode ser meio que borderline e tal, que faz com que aquela relação seja uma relação de ups and downs, entendeu? Mas no geral, assim, quando você tá fazendo um gerenciamento de um caso, trabalhando com as famílias, você acaba construindo relações autênticas com aquelas famílias, com aquelas crianças, então é muito legal vendo aquelas crianças indo bem, se dando bem, e em um outro contexto, assim, isso também fazia com que meus olhos meio que brilhassem, sabe? E eu também tentava trazer muito um lado fun, né, muitas vezes eu vejo muitas child safety officers, elas vão com um olhar muito clínico e muito assertivo, e elas acabam esquecendo essa parte mais relational do trabalho, e essa parte mais relational do trabalho é aquilo que muitas vezes traz a satisfação pra você, assim, como child safety officer. Então, você colocar um foco nisso também faz com que você se dê muito bem nesse trabalho, sabe? Porque, querendo ou não, child safety, muitas vezes pelas famílias é visto como um monstro, né? De que você tá ali pra arruinar a família. Então, você também trazer um lado mais humano faz com que você mude e molde também a visão dessas famílias em relação ao child safety. E muitas vezes, assim, uma coisa que eu gosto de lembrar bastante é que quando você tá lidando com crianças, principalmente crianças que estão sob a custódia do departamento, elas não entendem exatamente que existe um departamento que tem a custódia delas. Elas entendem, tecnicamente falando, que você tá sobre a custódia da Child Safety Officer, entendeu? Você é a face, é a cara daquele departamento. Então, que cara que você quer ser? Você quer ser uma cara assustadora e que não tá nem aí pra aquela criança? Ou você quer ser uma pessoa positiva, em que aquela criança possa contar, possa ver como um aliado, sabe? Então, você trazer esse lado mais humano e relational pra essa posição é totalmente importante e, mais uma vez, é isso que te traz a satisfação dentro daquela posição. Você já trabalhou com famílias brasileiras ou imigrantes? Com famílias brasileiras, não. É muito, muito raro você ver uma família brasileira. Eu acho que na minha estadia inteira de Child Safety, eu só vi um caso que envolveu uma família brasileira, que não foi o meu caso, e na realidade não aconteceu nada no processo de investigação dessa família. Eles só precisavam de um pouco de suporte e o departamento não teve nenhum envolvimento com essa família. Mas, enfim, não é comum você ver famílias brasileiras envolvidas com Child Safety, pelo menos na região onde eu estava, em Brisbane. Agora, com famílias imigrantes, sim, completamente. Na realidade, eu sempre gostava de trabalhar com famílias imigrantes. Se eu soubesse que aquela família vinha de um outro background, que não era a Austrália, geralmente eu tentava pegar aquele caso, porque para muitos imigrantes, se você trabalhar diretamente com um australiano, às vezes ele não é muito relatable, sabe? Porque eles não conseguem entender muito essa questão toda de imigração. Então, você ser um imigrante, muitas vezes faz com que você crie um rapport, você crie uma relação, talvez até um pouco mais de confiança com essas famílias imigrantes, porque eles também sabem que você também é um imigrante, sabe? E que talvez você entenda um pouco melhor a situação que eles se encontram. Você ser um imigrante aqui na Austrália muitas vezes traz uma vulnerabilidade muito grande. Então, mais uma vez, você ter alguém ali que entende esses contextos de imigração faz com que isso ajude muito o caso das famílias. Você ainda está trabalhando em Child Safety? E a resposta é não. Eu trabalhei lá por um tempo e agora, nesse momento, me encontro em uma outra posição, mas tenho bastante envolvimento com essas famílias ainda. Só que em vez de trabalhar para o departamento, eu trabalho com essas famílias providenciando um suporte terapêutico para aumentar a capacidade parental, para que os riscos se minimizem, mas eu trabalho para organizações privadas em que providenciam esse suporte terapêutico para famílias, assim como também eu faço um trabalho individual, clínica privada, com clientes privados também, que não estão envolvidos em Child Safety, não são clientes de Child Safety. Depois de tudo isso, o que trabalhar no Child Safety te ensinou sobre pessoas? Pessoas, assim, elas têm uma necessidade muito grande de conexão. E a nossa necessidade de conexão, ela ultrapassa, muitas vezes, necessidades básicas de comida e tal. Existem vários estudos em apego, enfim, que traz muito isso, sabe? Bom, voltando à pergunta, o que te ensinou sobre pessoas? Sobre isso, sabe? Sobre a necessidade de conexão. Quando a gente tá trabalhando em posições em que a gente pode ou não ter um impacto muito grande na vida daquela pessoa, a gente precisa ter um lado muito humano na forma como a gente trabalha com aquelas famílias, porque realmente essa posição é uma posição em que você muitas vezes acaba, tecnicamente falando, influenciando o futuro de uma família inteira. Então você tem que agir com responsabilidade e você não só tem que agir com responsabilidade, mas se você pode trazer uma visão humana para o seu trabalho, isso é totalmente importante. E as pessoas, elas se movimentam através de conexão. Então, já que você está ali naquela situação, por que não, sabe, se conectar com aquela família? Por que não entender melhor aquela família? Por que não se relacionar de uma forma melhor com aquela família? Encontre algo em você em que você consiga, de alguma forma ou de outra, amar aquelas pessoas com que você está trabalhando. Porque quando a nossa visão e nossa percepção daquela família, ela é tecnicamente corrompida, quando a gente só consegue ver as coisas ruins que estão acontecendo com aquelas famílias, isso muitas vezes faz com que você só foque nisso, sabe? E você não consiga ver
a luz, as coisas boas que aquelas famílias estão fazendo. Então, quando você vai em ambientes assim, é muito fácil você focar nas coisas ruins. E eu vejo que muitos trabalhadores, muitas pessoas, elas têm um olhar muito pro que é ruim naquela família. E eu posso te garantir que todas as famílias com que eu trabalhei, elas tinham pelo menos algumas fortalezas, algumas qualidades, assim, e que essas qualidades, de uma forma ou de outra, acabaram impactando a minha vida. Então, meu conselho pra vocês, se vocês querem ir pra essa área, sempre traga o seu lado humano, sempre traga o seu lado autêntico de ser. Pessoas, elas gostam de trabalhar com pessoas autênticas, sabe? Que você não tem só uma agenda. Eu sei que você tem um papel ali pra cumprir e tal, você tem uma agenda de coisas que você precisa fazer, mas no geral, as pessoas, elas querem trabalhar com pessoas que consigam ver elas pela humanidade delas e construir relações. E você também tá ali pelas crianças. E quando você tá falando em engajar crianças e trabalhar com crianças, a forma como que você trabalha com uma criança é muito diferente da forma como que você trabalha com um adulto. Então, seja divertido, seja legal, seja leve, sabe? Seja um aliado daquela criança. Então, esses são os meus conselhos e essa é a minha experiência de Child Safety aqui na Austrália. Bom, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não custa nada vocês darem um like aqui e subscribe.